o corpo, que não façamos isso de qualquer maneira, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós estejamos aqui reunidos hoje para poder aprender mais do Senhor. Nós repreendemos e anulamos em nome de Jesus toda e qualquer ação contrária à Tua palavra neste lugar. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de torpor, todo espírito de entorpecimento, de sono, todo espírito de distração neste lugar, seja repreendido agora em nome de Jesus. Nós oramos e clamamos, ó Deus, por pensamentos, sentimentos, atos e palavras cativos à obediência de Cristo, em nome de Jesus Cristo, e que toda ação contrária seja repreendida em nome de Jesus. Pai, que essa palavra que será ministrada aqui, que não é minha, é do Senhor, Pai, possa penetrar no coração e na mente de cada um aqui e possa gerar frutos, ó Deus, e frutos que permaneçam, Pai. Que ninguém aqui volte para casa da mesma maneira que entrou, mas que haja renovação da mente, que haja transformação pela Tua palavra, Senhor, e para a glória do Teu nome, Pai. Que haja manifestação, Pai, enquanto a Tua palavra é ministrada, que haja manifestação de poder, manifestação de cura, manifestação de libertação, Senhor, que vidas sejam recuperadas, que casamentos sejam restaurados, que famílias possam ter o verdadeiro entendimento do que é unidade, Senhor, e possam viver o Teu propósito, o cumprimento do Teu propósito para a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, já chegou essa criança, gente. Eu fiquei vendo depois a filmagem da última aula, gente, eu igual uma palhaça aqui, falando, eu não aguento ela olhando para mim. Vai, ora por mim hoje, né? Já que no domingo você não deixou, ninguém deixou você orar por mim, ora hoje. Ora pela titia, ora. Ai, meu Deus. Pronto, prometo que eu vou me concentrar. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente viu, então, que quando a gente se submete uns aos outros, quando a gente está amando uns aos outros, reconhecendo no corpo o cabeça, quando a gente faz isso, a gente está deixando o fluxo de vida passar por entre nós. E quando a gente não faz isso, a gente interrompe esse fluxo de vida, esse fluxo de sangue, como a gente viu, né? O sangue, a vida de Deus, aquilo que Cristo quis nos ensinar. Não só na ceia, mas também através da cruz. E a gente viu também que quando a gente deixa de amar... Aliás, isso eu já falei, peraí. Isso. E aquele que não se submete, né, aquele que poupa a sua vida ao invés de entregar, aquele que está ferindo o corpo de Cristo, né, ele tá se poupando, ele está deixando de fazer a vontade do Senhor, ele está ali manifestando de uma certa forma, como nós vimos na aula passada, o espírito do anticristo. E a gente viu o espírito do anticristo, ele é a favor de quem? Da carne. Ele é a favor da carne de Jesus. Não foi isso que a gente viu na aula passada? Que Pedro chegou para ele assim, não, de maneira nenhuma, eu não vou deixar você se entregar, não, se poupa. E aí, Jesus repreendeu quem? Pedro ou Satanás? Satanás. Ali era uma manifestação do anticristo, que é a favor da carne de Jesus, é a favor da nossa carne. As crianças chegando, gente. Pode vir, pode vir. Deixa vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino. Mas sem bagunça, hein? Senão a tia bota de castigo. Senta lá. Voltando. Então, é a manifestação do espírito do anticristo que nos impede de ter essa comunhão genuína, de nos submetermos verdadeiramente uns aos outros. E a gente viu isso. E a gente viu que justamente o cenário da manifestação do anticristo, que tudo indica, né, como nós estamos vendo aí os sinais se aproximando cada vez mais, e parece que cada vez mais a gente está assim, vai ser agora. É agora, né? Não vai, se não é agora, não vai demorar, porque está faltando pouco. E a gente viu o quê? Que esse cenário da manifestação do anticristo é justamente a multiplicação da iniquidade. Não é isso que diz lá a palavra? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, a gente viu duas características. Multiplicação da iniquidade. E a gente viu que a iniquidade é o quê? É justamente a rebelião contra a lei. E qual é a lei que a gente vive? A lei do
amor, é se submeter. Vou ficar borrada aqui. É se submeter. E o esfriamento do amor. Então, em outras palavras, a gente viu o quê? Que é, por não manifestar o amor intencionalmente, o amor vai se esfriar. Porque a gente precisa cumprir essa lei de se submeter uns aos outros, de amar uns aos outros. Que como a gente está sempre fazendo essa mesma paráfrase em todas as áreas, em todas as aulas. Se você não ama, não consegue amar ao seu irmão, a quem você vê, como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê? Se você não se submete ao irmão a quem você vê, como é que você diz que se submete ao Deus que você não vê? Tá? E a gente leu 1 Coríntios 9, 22b. Não sei se hoje vai ter ele no telão, liberando lá. 1 Coríntios 9, 22b, que Paulo, falando, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Né? Então, a gente viu como Paulo buscava amar e se submeter intencionalmente, como a gente viu a Edmeia pregando naquele dia, que tem que ser intencional. Essa submissão, esse amor precisa ser intencional. Tá? E por que Paulo fazia isso? Por que Paulo buscava intencionalmente fazer isso? Porque para manifestar em quem ele cria, para manifestar a sua fé. Essa manifestação é através dessa manifestação da fé que nós somos reconhecidos como discípulos. Lembra que a gente leu lá em 1 João? Vou ler de novo aqui. 1 João 2, eu vou ler de 3 a 6 e de 9 a 11, que diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E quem é o mentiroso? Quem é o pai da mentira? É o diabo, ok? Então, aqui, ó, o espírito do anticristo. Eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também como ele andou. Ou seja, se você diz que você tem fé, você deve andar como Cristo andou. E ele andou em amor, ele andou em submissão. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Verso 9. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Perceba que toda vez que está falando com relação a amar a Deus, ele automaticamente fala com relação a amar a quem? Os irmãos. Não existe amor a Deus sem amor aos irmãos. Não tem como. Só tem uma forma de você manifestar o seu amor a Deus, é amando os irmãos. O resto é abstração. Não tem como. É a única forma. Tá? João 13, 34 e 35 diz assim. João 13, 34 e 35 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, como é que você reconhece, como é que Deus reconhece a sua fé? Como é que os irmãos reconhecem a sua fé? Quando você ama, como você faz exatamente igual. Então, a submissão, o amor, é a manifestação da nossa fé. Não dá para você dizer que tem fé se você não anda em amor. Senhor, alguém ajuda? Tiago 2:1. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em o quê? Tiago 2:1. Tiago 2:1. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, não tem como você ter fé no Senhor Jesus Cristo fazendo acepção de pessoas, fazendo diferença de pessoas, não amando, não se submetendo. Tudo que a gente está vendo aqui.
Então, a nossa fé ela não pode ser hipócrita, ela não pode ser fingida. A gente não pode dizer que ama ao Senhor, que a gente obedece ao Senhor, se a gente não faz isso uns aos outros, tá? Então, a fé genuína é isso, ela atua pelo amor. Lucas 18:8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por que Jesus está falando? O que Jesus está falando aqui em outras palavras? Será que quando eu vier, será que quando eu voltar, eu vou encontrar as pessoas se submetendo ao corpo? Eu vou encontrar as pessoas se submetendo uns aos outros? Eu vou encontrar as pessoas amando uns aos outros? Porque isso é a fé. Lembra, o cenário da manifestação do anticristo, dos últimos dias, é o esfriamento do amor. E ele está falando aqui, porventura eu vou encontrar fé na terra? Ou seja, porventura eu vou encontrar o amor sendo liberado intencionalmente? Porque precisa fé para isso. Eu preciso crer naquilo que Jesus fez, lembra? Eu preciso crer que o que Jesus fez por mim, nós o amamos por quê? Vamos repetir aí, vamos voltar. Nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então, eu preciso crer nele, eu preciso crer que o que ele fez por mim, em meu favor, é real, para que eu possa manifestar isso em favor dos outros, para que eu possa transbordar isso para os outros. Então, isso é fé. Isso é fé, é a certeza. Eu tenho certeza do que o que ele fez por mim me autoriza, me dá autoridade para que eu possa fazer em favor dos outros. Me dá todo o poder para eu fazer em favor dos outros, para eu abrir mão da minha vida assim como ele abriu da dele, ok? As duas circunstâncias que mais animaram Jesus com relação à fé, agora você vai falar assim, Camila, agora você está falando do módulo fé, né? Saiu do amor, agora vamos falar para a fé. Porque é tudo o mesmo assunto, gente. A Bíblia é tudo o mesmo assunto. Está tudo interligado, nada é diferente aqui. As duas circunstâncias de fé, de manifestação de fé, quem lembra? Que mais assim impressionaram Jesus? Foram duas. As duas de manifestação, não da falta. Vamos lá, das duas de fé. Foi o centurião romano, quem lembra? E a mulher samaritana. Os dois não eram judeus, coincidentemente ou não. Os dois não eram judeus. Os dois foram os que mais impressionaram Jesus. Aí a gente pensa assim, por que impressionou? Foi só porque eles se submeteram? Foi só porque eles se humilharam e reconheceram a autoridade de Cristo? Sim. A gente viu que se submeter é o quê? Amar. Certo? Se vocês me amam, obedeçam. Então, o centurião ali, naquele momento, ele estava numa posição, hierarquicamente falando, sobre autoridade, em autoridade sobre Jesus. Porque, naquela época, os romanos estavam... vamos botar... Como é que eu vou dizer o termo certo? Não é colonizando, mas... eles tinham domínio sobre o povo de Israel. Então, quem ali tinha autoridade sobre Jesus, hierarquicamente falando, era aquele centurião romano. Mas ele reconheceu a autoridade de Jesus e ele estava se submetendo a quem, além de Jesus? Se a gente viu aqui que se submeter é amar. O centurião estava pedindo em favor dele mesmo? Não. Ele estava pedindo para um superior dele? Não. Ele estava pedindo para quem? Para um servo. Eu acho que isso também faz parte do que surpreendeu Jesus. Não foi simplesmente a fé no sentido de, olha, ele reconheceu a minha autoridade, mas era alguém que estava reconhecendo a autoridade de Jesus, ou seja, alguém que hierarquicamente ali no comando estava abaixo, mas alguém que estava intercedendo, usando a sua fé, não em seu próprio favor, mas em favor do outro. E esse outro, hierarquicamente, também era menor. E menor aí entre muitas aspas. Isso é o quê? Amor. É manifestação do amor. É uma submissão absurda. A mesma submissão que Jesus teve para conosco. Não é isso? O Senhor se humilhando e descendo para nós, os servos, por amor, tá? E a segunda manifestação de fé que impressionou Jesus é o da mulher samaritana. A mulher samaritana também, ela estava intercedendo em favor dela? Não, ela estava intercedendo em favor da filha, em favor da filha dela, se submetendo. E a filha dela estava terrivelmente endemoniada.
Então, mais uma vez, vemos a manifestação do amor. Pessoas que não estão pedindo em favor de si. Foram as 2 vezes que mais impressionaram Jesus. Praticamente todas as outras, agora eu não estou me recordando, pode ser que haja, mas praticamente todas as outras, as pessoas estavam pedindo em favor de si mesma. Isso não impressionou Jesus, mas impressionou aqueles que estavam pedindo em favor de outros. E outros que, de uma certa forma, eles precisaram o quê? Descer, para favorecer aqueles que estavam abaixo. Tá? Em 1 Coríntios 13... na parte 2b e 3, diz assim: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Tá? Por que ele está falando isso aqui? Olha o que ele está falando. Ele está falando de uma fé que é capaz de transportar montes, que é capaz de entregar o próprio corpo para ser queimado. A minha irmã ontem estava no Coliseu, e ela mostrando, ela chorando de lá e eu chorando daqui. Né? E ela, conforme ela ia relatando as coisas que ela estava ouvindo lá, né, e eu chorando do lado de cá, e lembrei do texto de Hebreus, né, quando fala dos heróis da fé, e fala assim: homens dos quais o mundo não era digno. Ou seja, pessoas que pela fé, pelo amor, em submissão, por amor, estavam dispostos a ser despedaçados, queimados, mas também tinham fé, com poder para transportar montes, fazer várias coisas. E aí, eu vejo esse texto aqui, ele fala assim: ainda que eu possa entregar o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não diz que não vai acontecer, não diz que não vai se realizar, mas diz que não terá proveito. E quando fala dos montes, ele fala assim: se eu não tiver amor, nada serei. Não é nada terei, é nada serei. Por quê? Porque eu não estou manifestando a verdadeira natureza. Trata-se da minha identidade, trata-se de quem eu sou. Amar e me submeter, trata-se de quem eu sou. E não daquilo que eu vou obter através da minha fé. Não aquilo que eu posso conquistar com a minha fé. A gente tem usado a nossa fé como moeda de troca para conseguir aquilo que a gente quer, para conquistar coisas, e não para manifestar quem nós somos. A natureza que nos foi dada, a nova natureza por quem Jesus morreu para nos dar. Isso que é a manifestação da nossa fé. Não é simplesmente para a gente obter uma cura, tudo isso Jesus já conquistou. Não é para a gente obter uma casa própria, não é para a gente obter um carro novo. Tudo isso vai acompanhar, é consequência da vida que a gente tem. Tudo isso é o quê? Eu planto e eu colho. Eu não preciso, entre aspas, usar a minha fé para isso. Você quer usar? Você pode usar também. Não é pecado. Não estou falando aqui que é pecado. Ok? Mas a manifestação da nossa fé é para a gente manifestar essa nossa nova natureza. Quem nós realmente somos. Quem Ele nos criou para ser desde o princípio, e que nós abortamos esse plano por causa do pecado, mas Ele conseguiu nos resgatar. Ele resgatou a nossa natureza original, ok? Então, não adianta ter o poder para transportar os montes, né? E não ter o poder para renunciar esse monte transportado, se for preciso, em favor do meu dever. Eu posso ter todo o poder, mas se eu não tenho o domínio próprio para poder renunciar a isso, se for preciso, em favor do meu dever, que é amar, essa fé, se eu não tiver amor, de nada me aproveita. Se eu não tiver amor, nada serei. Eu posso ter a fé o poder para transportar os montes. Mas se eu não me submeter ao meu dever, que é amar, ou seja, para que eu estou transportando esses montes? É em favor de alguém? É por amor? Ou é só para eu manifestar o meu poder, a minha autoridade? É só para mostrar que eu posso?
Se eu não tiver amor, eu nada serei. E, surpreendentemente, né, é possível que você consiga entregar todos os seus bens para os pobres. Não é isso que ele falou aqui? Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, isso me surpreendeu, não sei vocês, mas eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, que eu consigo entregar todos os meus bens aos pobres, se eu quiser, e entregar o meu corpo para ser queimado sem amor. Sem que seja por amor, eu consigo fazer isso. Não é estranho? Que você para pensar e você fala assim, não, uma pessoa só vai entregar todos os bens para os pobres por amor. Ananias fez isso? Ananias fez isso? Não foi. Ananias e Safira entraram em acordo para quê? Por amor? Ou foi pelo espírito do anticristo, no se poupa, não entrega tudo não. Ele não precisava entregar tudo, ninguém obrigou, não é não? Mas o anticristo, ele não quer roubar tudo, ele só quer roubar a natureza daquilo que você está fazendo. Ele não quer que você deixe de fazer, porque muitos gostam de fazer, estão fazendo porque gostam. Não era o caso dos fariseus? Eles não faziam porque gostavam da religiosidade? Deus não, o anticristo, ele não quer te tirar isso. Ele só quer tirar a natureza pela qual você está fazendo. O espírito pelo qual você está fazendo. É isso que ele quer roubar. Você pode entregar tudo, mas que não seja com o espírito do amor. Que não seja pela motivação correta. Que não seja pela submissão correta. Me ajudem. Então, talvez muitas práticas que nós estamos fazendo, achando que estamos manifestando fé, pode estar apenas manifestando soberba, coisas que a gente pode manifestar, achando que está manifestando fé. Soberba, hipocrisia, religiosidade, justiça própria, prazer na carne. Acredita? Prazer na carne. Tem gente que ora e lê a Bíblia porque tem prazer nisso, e não simplesmente por amor ou porque está manifestando fé. Tudo menos por amor, tudo menos em submissão a Cristo, né? Então, em Amós 4, 5, a gente vê um exemplo disso. Como eu falei assim, ó, prazer na carne. Como assim prazer na carne? Amós 4, de 4 a 5, diz assim, Deus falando para o povo de Israel, que estava cego espiritualmente. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Parabéns, não é não? Ó, traz os sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as. Aí o que ele continua dizendo? Porque o quê? Porque disso gostais. Gente, o passarinho. Porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Eles estavam fazendo aquilo tudo porque eles gostavam. Estavam manifestando fé? Estavam manifestando amor? Mas estava disciplinado, bonitinho na religião, não estava? Fazendo tudo como tem que ser? Se submetendo, obedecendo a hierarquia direitinho do que a lei mandava? Estava fazendo. Mas, nos versículos subsequentes, Deus vai falando contra eles, vai falando tudo que Deus foi fazendo contra eles, para tirar a cegueira espiritual que eles se encontravam. Amós 4, 6b, 8b, 9b, 10b e 11b. Deus repete a mesma coisa. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ou seja, eles estavam fazendo tudo isso sem se converter ao Senhor, sem converter o coração deles ao Senhor. Como diz Isaías 29, 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, ou seja, nada tem a ver com amor. Nada tem a ver com submissão. Você pode ser totalmente obediente sem ser submisso. Você sabia disso? Submissão não é obediência simplesmente. Você pode obedecer
e você pode não ter um coração submisso. Submissão é amor. E você pode se submeter sem obedecer. Sabia? É possível se submeter sem obedecer. Quando os apóstolos foram impedidos de pregar o evangelho, eles se submeteram. Eles honraram aquelas autoridades, falando com elas com todo amor, com todo respeito, com toda honra. Isso é submissão. Porém, eles não obedeceram. Eles falaram o quê? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, eles se submeteram sem obedecer. Então, nem toda obediência é submissa e nem toda submissão vai ser seguida de obediência. Ok? Mas tudo tem que ser em amor. Ok? Então, é possível fazer vários sacrifícios ao Senhor com os lábios, como ele viu aqui em 1 Coríntios, entregar o próprio corpo para ser queimado e não haver nenhuma submissão. Gente, já são 11h15, é isso mesmo? Credo. Como os próprios fariseus faziam, para satisfazer os seus próprios interesses, para ter os primeiros lugares, para ser visto pelos homens. Olha como eles são, né, religiosos. Quando Cristo fez tudo o que ele fez aqui na Terra, ele não estava simplesmente obedecendo uma hierarquia celestial. Jesus não estava sendo submisso e obediente simplesmente por uma hierarquia celestial. Ele estava fazendo tudo por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Foi por amor, não foi por uma hierarquia. E, mais uma vez, eu não estou dizendo aqui que a hierarquia é ruim. Eu vou lembrando isso toda a aula, porque nós vamos falar também com relação à hierarquia. E isso não é ruim, tá? Mas o que ele estava manifestando era uma pessoa. Jesus não estava manifestando uma hierarquia. Jesus estava manifestando alguém. Ele estava manifestando o Pai, o Deus e Pai, que é amor. Era isso que ele estava manifestando, uma pessoa. E ele se submeteu ao maior dos sacrifícios, né, que foi a separação de Deus na sua carne. Quando ele estava lá entregue, ele falou o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele experimentou a separação na carne, coisa que ele nunca tinha experimentado, a separação de Deus e a morte de cruz. E quando Cristo repartiu o pão e o vinho, mais uma vez a gente está aqui, né, falando da ceia, e de novo, eu não lembrava que hoje era ceia. No caminho que o Alexandre falou, não lembrava. De novo, quando Cristo repartiu o pão e a ceia, era um símbolo daquilo que ele faria lá na cruz. Ele estava se repartindo. Quando Jesus reparte o pão da ceia, simbolicamente o que ele está fazendo é: eu estou me repartindo em pequenos pedaços, em pequenos membros. E esses pequenos pedaços somos nós. Ele estava se repartindo. E ele ainda falou o quê? Se eu não for, eu não posso enviar o outro Consolador, porque eu aqui sozinho é uma coisa, agora eu estou repartido em vários pedaços, então eu preciso que o meu espírito, do mesmo jeito que habitou em mim, precisa que habite em todos, para que todos sejam... Fala aí, gente. Isso, para que todos sejam um, tá? Em pequenos cristos, pequenos membros, e o seu sangue fluindo através de todos, a sua vida fluindo através de todos. Isso que ele ensinou na ceia, tá? Então, ele revelou o Pai se tornando um filho. E como filho, a palavra diz que ele não tinha nem fome, nem sede. Qual era a comida e a bebida dele? Fazer o quê? A vontade do Pai. E a vontade do Pai era o quê? O quê que a gente viu na aula passada? Que vocês santifiquem uns aos outros. Essa é a última vontade do testador, lembra? Este cálice é a nova aliança? Quem lembra? Quem não lembra, ouve lá novamente para vocês não ficarem sem entender. João 4,34, Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Tá? Então, essa era a vontade dele, que nós santificássemos uns aos outros. Para quê? Para que quando nós comêssemos dele, nós nos tornamos participantes do corpo e do sangue de Cristo, ok? Todo mundo aqui participou da ceia hoje? Aleluia, glória a Deus. Então, nós nos tornamos participantes do corpo e do sangue de Cristo. Para quê? Para que a gente não seja mais aquele que tem fome e que tem sede, mas aquele que vai dar de comer, aquele que vai dar de beber. Como? Fazendo a vontade do Pai.
Não foi isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana no poço? Quando ele pediu água para aquela mulher no poço, o que ele falou para ela? Que ela falou assim, como é que... Ele falou assim, se você me soubesse quem eu sou, eu te daria de beber, você beberia da água da vida e nunca mais teria sede. Por que a gente ainda está tendo sede? Por que a gente ainda está vindo a Deus para buscar, para pedir e não para entregar? Por que a gente não está distribuindo a vida? Por que a gente não está deixando que esse fluxo passe por nós? Para tanto ser alimento para nós, porque não era alimento para Jesus? Fazer a vontade do Pai não era alimento para Jesus? Então vai ser para a gente também, ou não? Por que a gente ainda está com fome e sede? Porque a gente não está deixando esse fluxo passar pela gente, para trazer vida para os outros. Enquanto você não está transbordando a vida para os outros, você também não é alimentado. Então, talvez a sua inanição seja porque você não está dando, seja porque você está só retendo, só guardando, não está amando, não está se submetendo. Lembra que a gente falou do Mar Morto? Que o Mar Morto ele só recebe, não entrega. E com isso ele não tem vida, ele não tem alimento para dar. Porque só tem para receber aquele que entrega, aquele que retém, não tem. Ao que tem, mais será dado. Ao que retém, até o que tem vai ser... Talvez por isso muitos estejam com fome e sede, porque não estão fazendo o que tem que ser feito. E quem Cristo enviou para fazer a vontade dele? Deus enviou Cristo. E quem Cristo enviou? Deus nos enviou para fazer a vontade dele, para fazer com que do nosso interior fluísse rios de águas vivas, pão para alimento, para que a gente alimente a outros, e não para a gente continuar sendo alimentado. Mas a gente precisa fazer o quê? Mortificar a nossa vontade, a nossa carne, se submeter em favor dos outros, para que os outros possam crer que o Senhor nos enviou. Não é isso? Para que o mundo creia, a gente precisa estar em unidade, submisso uns aos outros. Eu não sei nem se eu vou ler esse texto todo aqui, porque... Cadê? Vou passar para o outro. João 4, 13 e 14 diz assim: Jesus afirmou-lhes, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Então, assim como ele fez repartindo o pão, ou seja, morrendo na sua própria carne, nós também devemos imitar a ele. Em Efésios 5, 1 e 2, Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, se a gente imitar direitinho, se a gente fizer igualzinho, tudo que tem que fazer, à vontade do Pai, não só por obediência, mas por amor de verdade, por fé de verdade, deixando essa vida fluir, nós vamos fazer o quê? Nós também vamos nos repartir em novos pedaços, em novos discípulos, para poder dizer assim, ó, eu, Camila, seja minha imitadora, como Paulo falou, em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, eu poder dizer assim, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Eu estou me repartindo num novo discípulo. Para a Bianca poder dizer, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Então, se a gente fizer igual, ou seja, se a gente manifestar a mesma natureza, nós também vamos nos repartir. Ele se repartiu fazendo discípulos, fazendo novos Cristos, e nós também devemos fazer a mesma coisa, nos repartir, nos submeter para fazer novos Cristos. Uma nova Camila, uma nova Bianca, um novo Alexandre, um novo Luiz Paulo, uma nova Cláudia. Cada um aqui precisa se repartir, mas para isso precisa se entregar, se submeter, amar. Essa é a verdadeira ceia, essa é a verdadeira comunhão. Não existe comunhão possível sem submissão. Só que
os discípulos, eles não entenderam isso. Os discípulos, quando Jesus fez a ceia para poder ensinar o que ia acontecer na cruz, espiritualmente falando. Aquilo ali era didático, lembra que a gente falou? Os discípulos, eles não entenderam. Eles não entenderam que a autoridade era para servir. Eles não entenderam que a autoridade era para se submeter, para amar. E aí, por eles não entenderem, rolou, a palavra fala assim, uma forte discussão. A falar uma forte discussão, gente, é porque rolou um quebra-pau. E rolou um quebra-pau quando? No dia de um passeio aleatório? Não, gente, no dia da ceia. Na ceia, imagina que a gente está aqui reunido na igreja, e aí rola um quebra-pau para descobrir quem é o maior. Na ceia! Olha, eu não sei, porque eu olhei todos os evangelhos para saber se essa briga, esse pau que quebrou na ceia, foi antes ou depois de Jesus lavar os pés. Eu espero que tenha sido antes, porque depois, gente, aí fica pior. Imagina, Jesus lavando os pés de todos para mostrar. Eu acredito que tenha sido antes. Eu acredito que Jesus tenha lavado os pés dos discípulos justamente para mostrar isso, porque ia ficar muito mais feio, né? Que está na ceia, e aí tem uma forte discussão para saber quem é o maior. O negócio foi tão feio, gente, tão feio que meteram até mãe no meio. Pensa numa coisa ridícula. Pensa num trem vexatório, meter mãe no meio, para a mãe chegar assim, ó, Senhor, dá para você botar um filho meu à direita e o outro à esquerda? Gente, pensa numa coisa ridícula. Pensa na imaturidade de você não ter entendido aquilo que Jesus estava falando o tempo inteiro. Assim somos muitos de nós, gente. A gente ainda não entendeu, a gente ainda está quebrando o pau para descobrir quem é o maior, quem é o pastor, quem é o apóstolo, quem é o bispo, quem é o presbítero, o diácono, quem é que serve mais, quem é que faz mais. A gente ainda está discutindo por que o meu irmão está fazendo e eu estou fazendo mais que meu irmão e meu irmão não me ajuda. O pastor João Luiz não pregou aí sobre Marta e Maria. O meu irmão não faz. A gente ainda está brigando para saber quem é o maior. O mesmo quebra-pau continua acontecendo até hoje. Para saber quem é o maior e não quem serve mais. Não quem se submete mais, não quem entrega mais. E aí, Cadê? Me perdi já aqui. Onde é que eu estava? Não, eu quero ler o texto. Em Lucas 22, 24 a 27. Suscitaram também entre si uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Né? E como eu falei, lá no relato de Mateus ainda bota a mãe no meio. Aqui ele não mostra isso, mas lá no de Mateus mostra. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Em outros textos, em outras versões está maiorais. Mas vós não sois assim. Não diz vocês não farão assim. O que ele está dizendo aqui é: essa não é a natureza de vocês. Não é assim, vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Essa não é a natureza. Lembra que a gente viu que como que a autoridade no mundo é diametralmente oposta à autoridade do cristão? Que na autoridade do mundo eles são o quê? É para mandar, é para dar ordem, é para ver quem pode mais, é para dominar. Mas na igreja, não. Entre os cristãos, não. Essa não é a nossa natureza. Nós não somos assim. Então, essa não é a manifestação que a gente tem que ter. Tá? E eles não entenderam. Jesus fez a ceia, eles continuaram sem entender. E a gente vê isso lá entre os discípulos de Emaús. Né? Que ele fala assim, a gente esperava, eu não vou ler aqui o texto dos discípulos, tem, Lucas 24, 21, achei que eu não tivesse anotado. Lucas 24, 21, os discípulos de Emaús, depois que Jesus ressuscitou, né? Fala assim, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. Ou seja, a expectativa deles é que Jesus ia vir como? Para dominar, para tirar o Império Romano dali, vamos dominar, vamos governar essa bagaça aqui.
Entendeu? Eles esperavam isso, eles esperavam que fosse vir com poder. Essa era a expectativa, ou seja, eles não entenderam. E aí, o que Jesus fez para eles entenderem? Jesus estava ali com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus fez a cruz de novo? Crucificou de novo para eles entenderem? O que Jesus fez de novo? Ele fez a ceia. Não foi assim que os olhos deles abriram? Ele repetiu a ceia. Quando ele partiu o pão, o que aconteceu? Os olhos deles se abriram e Jesus, picou a mula. Eles entenderam. Opa, a ceia é para isso. É para a gente lembrar a nossa natureza. É para a gente lembrar do que nós somos feitos, de quem nós somos feitos. Num Deus que é amor. Vocês não entenderam. Espera aí, deixa eu repartir o pão de novo. Vocês precisam se repartir, se entregar, se submeter. A gente não está aqui para ficar descobrindo quem é o maior, quem é que vai governar mais, quem é que vai mandar mais. Essa é a verdadeira submissão em fé, em amor. É me submeter à natureza que eu sou e não sucumbir à natureza que o diabo me colocou por causa do pecado. Essa é a verdadeira submissão. E acabou. E acabou. Tá bom. Obrigada, Cristiano. Cristiano está recebendo uma bolada, você nem sabe. Estou pagando dinheiro forte para ele falar lá no final. Tá? Então... E por isso ele falou assim, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. E foi o que a gente fez hoje, para a gente lembrar que toda vez que a gente se reúne, tem que ser para amar, para manifestar quem nós realmente somos nele, a nossa verdadeira identidade. Nos submeter a essa verdadeira identidade, que é capaz de se submeter ao menor em amor. E não tentar manifestar a sua grandeza, a nossa autoridade, a nossa grandeza. A grandeza do Pai, a grandeza do Filho, está justamente em ele ter se submetido, em ele conseguir abrir mão de toda a sua glória para nos amar. Gente, hoje não é possível. Começou mais tarde? Está explicado. Eu falei, não é possível, gente. Não cheguei nem... Então tá, né? Então vamos começar depois. Vamos orar. Ora aqui, presbítero. Como diz Luciano Subirá, vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Está acabando mesmo. Senhor, te damos graças, porque o Senhor nos deu a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo para que fosse revelada de forma espiritual para nós aquilo que realmente nos aproxima do Senhor, que é o amor e a obediência, e nos leva ao verdadeiro arrependimento e entender a sua grandeza diante de nós. Nós queremos te agradecer por essas aulas que estamos tendo aqui e pedir que o Senhor, não só apenas, Senhor Deus, nos revele, mas que possamos praticar na nossa vida, porque isso realmente é a verdadeira sabedoria. Entender que isso que nós estamos aprendendo aqui é um exercício de prática, de comunhão com o Senhor no nosso dia a dia. Abençoe a Camila, que o Senhor possa continuar usando ela aqui para falar conosco. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.